Os irmãos, boa noite. Vamos continuar, a nossa meditação da semana passada. Hoje, na sequência do texto, Êxodo 12, versículos 14 a 28. Nós vamos, mesmo assentados, como vocês estão, fazer a leitura alternada desse texto. Eu vou ler os versículos pares, vocês vão ler os versículos ímpares. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pão. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando veio os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Vamos orar uma vez mais. Senhor, desvenda-nos os olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi a sua criação no que diz respeito à vida espiritual? Você nasceu em um lar cristão, praticante, e desde pequenininho a sua rotina, a sua história já foi uma história de serviço ao Senhor? Talvez quando você hoje estava olhando aqui para frente e vendo o Samuel, vendo o Gui, você estivesse se vendo e falando, quando eu era uma criança como eles, eu também estava lá na frente, aprendendo, fazendo. Quando você vê um musical das crianças, você se lembra, eu também fui uma dessas crianças. Ou quem sabe você é alguém que
foi convertido a Cristo já mais tarde, já depois de adulto ou na adolescência, e você, ao ver esse tipo de coisa, você não se identifica. Você observa e fala, não faz parte do que eu sempre fui. Né? Eu estou olhando e eu tive essa experiência do estar em Cristo mais tarde na minha vida. Fato é que faz muita diferença na vida da gente o como nós fomos criados. É fato que aqueles que estão nessa rotina de cultivo de uma espiritualidade desde muito jovens, desde crianças, nasceram em um lar que já professava e praticava a fé cristã, experimentaram algumas coisas em relação à espiritualidade muito mais cedo, com muito mais intensidade, desde a tenra idade, do que aqueles que se converteram mais tarde, né? E nós podemos testemunhar, aqueles que nascemos nesse ambiente, fomos criados nesse ambiente, o quanto algumas dessas marcas ficaram marcadas na nossa história, se tornaram indeléveis para nós, né? A marca do nosso caráter, a nossa rotina ou não de leitura da Bíblia, o jeito de nós conduzirmos a nossa própria família com base daquele jeito com o qual nós fomos criados, ao passo que não é uma matemática que sempre fecha certinho. Porque talvez se você já teve a oportunidade de visitar um presídio, uma penitenciária, você vai conversar com um tanto de filho de crente numa penitenciária que você ficaria assustado. Você poderia ficar assombrado com quantos deles sabem recitar versículos de cor e cantar canções. Com quantos deles dizem, meu pai era um presbítero, o meu avô foi um pastor, a minha mãe era uma mulher de oração e hoje aqui estou eu. Porque, infelizmente, essa matemática não fecha. Talvez se você já teve a oportunidade de praticar um evangelismo com mendigos, com moradores de rua, com pessoas que estão no mundo da prostituição, você se assustaria se você não está familiarizado com o fato de ver ali tantos que foram criados no caminho do Senhor e ao longo de sua história se perderam. Quantos que conhecem o Evangelho, que dizem, fui criado na igreja, minha mãe é crente até hoje, a minha avó está firme com Jesus, e eu estou aqui, levando essa vida. Porque a gente sabe que existe um jeito bíblico de fazer a coisa, de criar a nossa família, de conduzir a nossa história. Nós sabemos, mas a gente sabe que, apesar disso, existe algo no misterioso plano divino que a conta nem sempre fecha igual com todo mundo. Numa mesma casa, filhos com a mesma criação, com o mesmo ensino, com a mesma rigidez ou com a mesma liberalidade, um sai totalmente adepto de uma religiosidade muito sadia, de uma vida com Deus muito madura e cumpre cabalmente aquilo que ele foi criado para ser, enquanto o outro está totalmente alheio a tudo aquilo. Porque a gente está lidando com seres humanos e nem sempre a conta vai fechar. Mas independente disso, o que nós aprendemos com as Escrituras, ao olhar para passagens como essa que nós vamos meditar nessa noite, é que o Senhor, desde o princípio, estabeleceu um modo de se experimentar a fé que trazia toda a família para participar dela. Né? A gente tenta praticar lá em casa com a Elisa sempre isso, né? Ela já estabeleceu uma rotina da oração dela. Então, se ela terminou o banho, vai dormir,
e eu estou em outro cômodo da casa, ela vai lá e me chama, está na hora de orar para dormir. E aí a gente vai se reunir, nós três, para a gente orar. E quando tem alguém que está enfermo, quando tem alguma situação que sobressai assim na vida da igreja, pessoas conhecidas dela, que estão fazendo aniversário, a gente tenta incluir isso naquela breve oração que a gente faz com ela, para que ela desde já entenda que nós oramos pelo papai, pela mamãe, pela noite de sono que eu vou ter, mas também agradecer pelo aniversário de alguém que a gente ama, pedir por uma pessoa que a gente conhece que está doente, e desde tão pequenininha, 2 anos e meio, com as nossas falhas, com as nossas limitações, é um desejo que nós temos de ir cultivando esse ambiente com ela. E essa deve ser uma preocupação no nosso lar, cultivar a nossa espiritualidade, cultivar a nossa fé. E o texto que nós vimos aqui, que nós lemos, a sequência do que o pastor Pedro falou na semana passada, ele vai tratar bastante disso, né? Principalmente a parte final dele. Ele é a sequência da instituição da Páscoa, né? Se na primeira parte, até o versículo 13, onde o pastor Pedro nos conduziu na semana passada, há aqueles detalhes específicos da festa em si, da Páscoa em si, né? De que tipo seria a refeição naquela noite, que tipo de animal teria que ser imolado, a roupa que ia se vestir, quem ia participar da alimentação. Foram dados vários elementos que nós fomos instruídos na semana passada. Agora, porém, no capítulo, a partir do versículo 14, Moisés vai relatar para nós uma ampliação de mais uma semana para além da Páscoa, que era chamada a festa dos pães asmos. A Páscoa é a abertura do momento e a semana que se segue é chamada de a festa dos pães asmos, ou ázimos, ou pães sem fermento, né? A Páscoa acontecia na noite do dia 14 do mês de Nissan e a festa se estendia até o dia 21. Então nós tínhamos uma semana estendida para se meditar sobre aquele momento na história do povo de Deus. E o texto, então, já no versículo 14, vai começar dizendo para nós que Deus não idealizava que este fosse apenas aquele momento específico a ser experimentado por aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Deus fala, olha, é um memorial e é um estatuto perpétuo para continuar sendo repetido. Não é algo restrito para o aqui e o agora, para este povo que está vivendo a sua última semana, os seus últimos dias no Egito e depois não se repete mais. Não, é um estatuto perpétuo. É algo que é para continuar acontecendo. É um memorial. Vocês vão repetir isso, porque a repetição traz memorização, a repetição traz lições, a repetição traz ensinamentos, não é? Você pensa isso em várias coisas. Quando você vai fazer algo manual, a repetição te dá memória muscular. Você aos poucos consegue repetir uma mesma atividade várias vezes porque você criou memória muscular. É assim com operações matemáticas. Se você disser, vou fazer essa operação aqui uma vez, fiz e deu certo, pronto, aprendi. Né? Cadê os nossos engenheiros aí, os nossos contadores, a turma do cálculo? Se você não estiver constantemente lidando, praticando, daqui a pouco você fica assim, que fórmula mesmo que é? Como é que usa? Você se esquece. Né? Aí você recorre ao ChatGPT. ChatGPT faz essa conta aqui para mim. Né? E ele vai lá e resolve para você. Mas é a repetição. É assim. Pega os meninos aqui que tocam algum instrumento.
se eles não continuarem constantemente repetindo, treinando, mantendo a musculatura dos dedos, tudo muito bem afiado, afinado, treinado, fica lá um tempão sem tocar, quando volta, fala, ó, estou meio enferrujado. Repetição. Então o Senhor diz, não é só para agora, tem algo para ser ensinado aqui, então vocês vão repetir todo ano, por estatuto perpétuo, memorial, vocês vão continuar repetindo essa festa nas casas de vocês, e Ele vai dar as diretrizes para que isso aconteça. É interessante que, ao contrário do que muitos pensam, a ideia de solenidade no texto aqui não é uma solenidade mórbida ou uma solenidade entristecida. Literalmente, o que está traduzido aqui no versículo 14 como celebrareis com solenidade celebrareis com dança. A semana posterior à Páscoa era uma semana de celebração festiva, né? Com a redundância aqui, é para vocês fazerem festa de verdade, porque vocês estão celebrando o fato que vocês eram escravos e vocês foram libertos. Vocês estão se lembrando do fato de que vocês estavam sendo oprimidos por séculos e eu arranquei vocês de lá da opressão. Então, é algo para ser celebrado com alegria, com um sorriso no rosto. E aí eu lembro que eu sempre falo da nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor, que apesar de ser um momento sério, solene, não pode ser um momento fúnebre na vida da igreja. A Santa Ceia é solene, é sério, mas é para a gente comer e beber também com um sorriso no rosto, porque a gente está se lembrando que Jesus nos salvou e que a gente vai para o céu e que um alto preço foi pago por nós e nós somos salvos, né? Então, era para se experimentar algo dessa natureza, algo festivo, alegre, ao mesmo tempo que era solene, perpétuo, um memorial repetido em família. Ele vai dizer, e aí durante 7 dias, do dia 14 até o dia 21, não tem fermento na casa de vocês. Vocês vão tirar o fermento que tiver inutilizado para fora. Se tiver alguma comida, algum pão que foi feito com fermento, para fora. E durante aquela semana, só pão fininho, que não teve fermento, que não cresceu, né? Não tem pão fermentado, não tem pão que foi levedado na casa de vocês. Os alimentos serão sem fermento. Pastor Pedro nos explicou semana passada que a ideia do fermento é que o fermento é aquilo que age na massa para fazer com que ela tenha alguma reação que a faça crescer, e o fermento é um agente externo que ele muda a substância e o formato da massa, e que a ideia de fermento, conforme tratado nas Escrituras, tanto aqui quanto mais tarde, quando Jesus fala que os discípulos deveriam se livrar e se guardar do fermento dos fariseus, é que o fermento era uma influência externa que tiraria algo que era para ser totalmente natural, de acordo com a vontade de Deus, e o fermento era essa influência externa, simbolizando algo pecaminoso. Então, o comer pão sem fermento nós estamos comendo algo puro. Era uma ideia de pureza, de santificação, de separação, de não receber uma influência externa. Então, vocês vão comer esse pão sem fermento, sem a influência egípcia. Vocês estão vivendo um tempo de purificação na casa de vocês. Vocês estão vivendo um tempo de desintoxicação, né, na casa de vocês. Vocês estão propositalmente dizendo, nós vamos viver este momento, essa semana, sem qualquer tipo da influência egípcia na nossa casa. Era essa a ideia. Nós estamos nos santificando diante de Deus, nós estamos nos congregando diante de Deus, nós estamos cumprindo as ordens de Deus, enquanto nós nos desintoxicamos da cultura egípcia.
Nós nos livramos daquilo que não agrada a Deus e colocamos para fora da nossa casa. Essa era a simbologia do que estava acontecendo. O Senhor ainda acrescenta que os 2 dias extremos, o primeiro, ou seja, amanhã do 15º dia, do dia 15 do mês, até o dia 21, esses dias extremos, o primeiro e o último, teriam assembleias ou santas convocações, ajuntamento do povo. Então perceba, a gente começa uma Páscoa em casa, comendo, tendo refeição em família, cada um dentro do seu próprio lar. Na manhã pós-Páscoa, o anjo da morte, o vingador do Senhor, o destruidor, já passou na terra do Egito, e eles então abrem suas portas naquela manhã, e aquele dia começa com um ajuntamento de todos eles. E no último dia de encerramento da festa, há um novo ajuntamento de todos eles, um estímulo à comunhão nacional, ao povo de Deus, não se limitando apenas a viver a comunhão e a obediência a Deus dentro da própria casa, mas se ajuntar com outras famílias de outras tribos que creem no mesmo Deus, que obedecem ao mesmo Deus, que amam ao mesmo Deus e juntos fazerem aquela mesma coisa, juntos celebrarem ao Senhor, honrá-lo, colocar diante dele toda a sua alegria, o seu júbilo por tudo aquilo que ele fez. Estatuto perpétuo, repetido. Depois, quando nós chegamos aí no versículo 21 a 23, há, de certa forma, uma repetição daquilo que o pastor Pedro falou para nós a semana passada, que é uma repetição das características necessárias para que a Páscoa acontecesse, né? Se lá ele deu as diretrizes, agora ele está falando assim, agora vocês vão fazer aquilo que eu disse para fazer. Vamos lá, vamos pegar os animais e vamos imolar esses animais, segundo a família, pega o hisopo, passa o sangue nos umbrais das portas, porque vai passar o destruidor e ele não vai entrar na casa de vocês, ele vai passar por cima, que é o sentido original da palavra Páscoa, né? O passage, passar por cima, vai passar por cima da casa de vocês e vocês serão preservados. E aí chega dos versículos 24 em diante, uma aplicação bem dentro daquilo que a gente falou, uma aplicação domiciliar desses princípios. O texto nos diz a partir do versículo 24 o seguinte: guardem isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, para você e para sua casa. E quando vocês chegarem na terra prometida, continuem fazendo esse rito, observem o rito, não é para parar. E quando os filhos perguntarem assim, ô pai, por que nós estamos fazendo esse negócio? Por que uma vez por ano a gente mata esse animal? A gente come ervas amargas? Por que uma vez por ano a gente bota todo o fermento para fora de casa? Por que uma vez por ano a gente come esse pão sequinho aqui? Quando os seus filhos perguntarem, expliquem para eles. Esse é o sacrifício da Páscoa. É um sacrifício que nós fazemos ao Senhor. Porque no dia da 10ª praga lá no Egito, havia sangue nos umbrais das nossas portas, e ele passou por cima das nossas casas e feriu os egípcios, e nós fomos preservados. Cumprido isso, diz o texto que todo Israel então se prostra, se inclina e adora a Deus. E o versículo 28 chama muita atenção. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, isso eles fizeram. Obedeceram a palavra de Deus, foram cumprir aquilo que Deus tinha mandado fazer. Meus irmãos, a aplicação, o título, a ideia central do que eu quero dizer para nós nessa noite ao olhar para essa passagem, tem o título de Do Lar à Eternidade. Porque esse princípio da eternidade, da santidade, do andar com Deus, esse princípio de uma visão de reino, de uma vida litúrgica,
esse princípio de uma vida de santificação, todas essas coisas que apontam para Deus, para a glória de Deus, para novo céu e para nova terra, precisa começar dentro da nossa casa. A eternidade precisa começar dentro do nosso lar. Nós não podemos permitir que a nossa casa apenas dependa de fatores externos, como a igreja, como a escola confessional, se é que a gente coloca o filho numa escola confessional, para que lá na igreja, lá na escola, ele receba a instrução que vai guiá-lo pelo caminho eterno. Nós precisamos que a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente, o reduto da nossa família, seja o lugar de onde brota, de onde flui essa caminhada rumo à eternidade. Cultivar o nosso casamento, olhando para a eternidade. Cultivar a nossa vida profissional, acadêmica, mirando na eternidade. Criar os nossos filhos para ter expectativas eternas. Porque a vontade de Deus é essa e sempre foi essa. Existe um estatuto perpétuo que precisa ser relembrado. Éramos escravos e fomos libertos. Íamos morrer e Ele nos deu vida. Estávamos condenados e Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Essa é a realidade do Evangelho a ser cultivada dentro da nossa casa, a ser estabelecida dentro do nosso lar, para que a nossa casa seja um ambiente onde já se vive com expectativas da eternidade. Do lar à eternidade. Algumas aplicações para a gente pensar aqui, em como a nossa casa, fazendo uso aqui de uma expressão bem clichê, mas como a nossa casa já pode ser um pedacinho ou um prenúncio do céu. A nossa casa já pode ser uma expressão de uma verdade celestial. A primeira coisa que eu aprendo ao olhar para esse texto é que para a nossa casa ser um ambiente onde a eternidade já é cultivada, é que a nossa casa precisa ser um lugar onde se cultive alegria em Deus. Como eu disse, a tradução literal do texto é: vocês terão esse memorial por estatuto perpétuo em celebrações dançantes, em celebrações alegres e sorridentes. Hoje, na sala de novos membros, eu falava com os nossos meninos lá, né? A gente tem um grupinho hoje de 4 deles que são nascidos, criados, batizados na infância e que estão se preparando para a profissão de fé. E por serem mais novinhos, eu tive essa conversa com eles hoje, dizendo: olha, eu não sei como é ou como foi cultivada a espiritualidade de vocês até aqui. Eu não sei o que levou vocês a se matricularem nessa classe e dizer: eu quero me preparar para ser um membro da igreja. Nos seus 11 anos, 12 anos, 13 anos, né? Como eu disse, são novinhos. Porque eu percebo que há muitas motivações estranhas para que se dê esse passo. Porque há muitas concepções estranhas na criação de um filho, na educação das nossas crianças para andarem com Deus. E eu dizia para eles então que eu almejo profundamente e eu desejo profundamente que a motivação deles em se submeterem a este momento para se tornarem membros da igreja seja o fato de que eles sentem prazer em Deus, porque eles amam a Jesus. Não porque eu percebi que todos os meus amigos estão indo nessa direção e eu acho que eu também tenho que ir, senão eu vou ficar para trás. Não porque o meu pai já
me cobrou lá em casa e disse assim: você já está chegando na idade que você precisa tomar um jeito de fazer uma profissão de fé ou não, né? Não porque eu tenho medo de ir para o inferno, não porque eu quero ter a aprovação de alguém, mas porque eu amo a Jesus, mas porque eu quero ter um relacionamento real, sincero, verdadeiro com Ele. Porque eu me alegro nele, porque eu tenho prazer nele. E nós, enquanto pais, devemos tomar esse cuidado. Perceba como eu disse, o texto está falando, é um dia de festa, de alegria, para sorrir com Deus e em Deus. Para nós não criarmos filhos treinados apenas para temer a Deus. E filhos, crianças, jovens, adolescentes, que não tenham prazer nele, que não nutram sentimentos nobres, e como diz a palavra de Deus, assim como a corça suspira, que os nossos filhos também suspirem e almejem a presença de Deus. Porque eu sei que muitos de nós talvez tenhamos sido criados na base do terror, naquela coisa de não fala essa palavra que Papai do Céu não gosta. Não tome essa atitude, senão você vai para o inferno. Não haja assim, senão Papai do Céu vai te pegar na esquina. Eu sei que muitos de nós fomos criados assim, nesse terrorismo, assim, viva a fé, ou senão o inferno está diante de você e a terra vai abrir a boca a qualquer momento e você será engolido se você desobedecer à mamãe. Eu não estou dizendo que você tem que dar uma criação sem disciplina para os seus filhos. Eu não estou dizendo que você não tem que ensiná-los sobre a realidade do pecado, a necessidade de se arrepender, de se tornarem bons homens, boas mulheres. Mas nós não podemos nos limitar a criar os nossos filhos, a conduzir a espiritualidade na nossa casa com base no terror, no medo, mas que nós possamos trabalhar com afinco todos os dias para que nós tenhamos na nossa casa uma expressão daquilo que diz o Salmo 1, de que tanto eu quanto a minha esposa, as crianças, possamos ter prazer no Senhor, prazer na lei do Senhor, de meditar na presença do Senhor. Ou como diz o Salmo 84, o Senhor é para mim como o ninho é para uma ave, o lugar para eu descansar, como nós cantamos aqui hoje, pela manhã, que há um lugar no Senhor onde nós podemos descansar. Nós precisamos ensinar na nossa casa uma alegria em servir a Deus. É que nossos filhos, para que a nossa própria espiritualidade não seja vivida dessa maneira opressora. Tem muitos de nós que entramos numa espiral de ativismo suicida, porque experimentamos uma fé baseada no terror. Eu preciso fazer, eu preciso pegar 30 cargos na igreja, eu preciso estar fazendo tudo o tempo todo para Deus me aceitar, para Deus ficar de bem comigo. E aí eu paro de experimentar alegria em Deus, gozo em Deus, paz em Deus, uma alma sossegada em Deus, porque Deus para mim, aos poucos, vai significando cansaço. Trabalho, 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 trabalho. Responsabilidade sem parar. Opressão. E eu paro de ter prazer em Deus. A festa dizia, é para ter sorriso, é para celebrar. É para que esse seja um tempo de satisfação em Deus. Esse é o tema da vida de um dos grandes cristãos do nosso tempo, que é o pastor John Piper. Plena satisfação em Deus. É a temática da vida dele, dos escritos dele, das pregações dele. E a gente precisa aprender isso. Senhor, me ensine a ter prazer em Ti.
Me ajude a cultivar essa espiritualidade comigo, para minha casa, na criação dos meus filhos. Não uma espiritualidade libertina, onde tudo pode, não uma espiritualidade opressora, onde nada pode, mas um relacionamento de amizade, de intimidade, de amor real, sincero com Deus. Nós podemos ter isso. A segunda aplicação que eu vejo é que precisamos também cultivar, desde a nossa casa, um apreço pela comunhão. Porque não é sem razão que Deus coloca nas duas extremidades da festa, no primeiro e no último dia, assim, sai da sua casa e se encontra com o resto do povo. Sai da sua casa e se ajunta com seus irmãos e suas irmãs, para terem juntos um momento de assembleia, de santa convocação. Deixa eu falar para você que é desigrejado, deixa eu falar para você que está no YouTube agora e está naquela decisão assim, eu não frequento mais igreja, eu agora fico na minha casa, eu assisto lá no YouTube, um dia eu assisto Hernandes, no outro eu assisto Nicodemos, no outro eu assisto Arival, no outro talvez eu assisto o culto da sexta igreja, no outro eu assisto da primeira. Deixa eu falar para você que está nessa mania de desigrejado. O Senhor nos chamou a uma comunhão, a um ajuntamento. Em uma festa de uma semana, Ele quer que o povo se ajunte pelo menos duas. Primeiro e no último dia, vocês vão se ajuntar em santa assembleia, em santa convocação. Nós somos chamados à comunhão. Nós somos chamados ao compartilhamento, ao cuidado mútuo. E para que a nossa casa cada vez mais se torne esse ambiente onde a eternidade é praticada, a gente precisa de ajuda. E ninguém melhor para nos ajudar do que pessoas que estão experimentando isso nos seus próprios lares. De pessoas que estão criando os seus filhos nos mesmos princípios que nós, de pessoas que estão vivendo os seus casamentos nos mesmos princípios que nós, de pessoas que estão lendo a Bíblia, orando, trabalhando, estudando e vivem com base na mesma fé e com os mesmos compromissos que nós. E aí, semanalmente, nós nos ajuntamos e nós somos mutuamente ajudados. Nós fornecemos algo para alguém e outros fornecem para nós. Nós amamos e somos amados, abençoamos e somos abençoados. Ensinamos e aprendemos, cuidamos e somos cuidados. Dentro da festa que Deus tinha para estabelecer, Ele diz, olha, vocês precisam se ajuntar também, vocês não vão ficar só dentro da casa de vocês. Nós precisamos começar a criar nos nossos filhos, além de um relacionamento amistoso, amigável, prazeroso com Deus, nós precisamos criar também um prazer em estar junto com o povo de Deus quando o povo de Deus se ajunta. E é interessante isso, porque, infelizmente, muitas vezes nós temos visto crianças que gostam da comunhão, adolescentes que gostam da comunhão e adultos que parecem bicho do mato. Tá, vai ter o cafezinho ali, deixa eu correr no meio da bênção para eu entrar no meu carro, porque eu não quero nada com ninguém. Olha, eu não peço oração para nada, para ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu não compartilho nada, eu não me apresento para nada, eu não participo de nada. E se pudesse, se houvesse algo que a gente vê nos livros e nos filmes, algo como uma capa ou uma porção da invisibilidade, eu gostaria de usá-la todo domingo quando eu vou para a igreja, para que eu entre e saia sem que ninguém sequer me veja. Porque, por um lado, eu tenho aquela coisa, eu não quero incomodar ninguém, mas por outro tem aquela, eu também não quero ser incomodado por ninguém. Eu não quero dar trabalho para ninguém, mas eu também não quero que ninguém venha me pedir muitos favores. Mas o Senhor diz, olha, vocês, além de ser um povo no aspecto consanguíneo, vocês vão se juntar
para ser parte de algo maior, parte de uma família de fé que me serve. Vocês vão se juntar para me adorar, vão se juntar para me celebrar. E nós precisamos então cultivar na nossa casa esse prazer, a ponto de nós não precisarmos ter aquelas brigas gigantescas de menino está na hora de ir para a igreja. Não, a gente criou prazer em estar ajuntado. O prazer de estar junto, esse apreço pela comunhão, vai fazendo com que, por exemplo, pelo fato de nós termos grande apreço e darmos grande importância, a gente se atentar para pequenos detalhes que vão qualificar a nossa espiritualidade. Por exemplo, eu vou ser mais esforçado para organizar a minha semana, para eu participar de mais coisas onde o povo de Deus está. Você já percebeu? Se o médico chegar para você hoje e falar assim, ó, você está muito sedentário. Ah, mas eu sou muito ocupado, ok, mas você vai ter que arranjar 3 vezes na semana para você fazer um exercício físico. Você remexe a sua agenda toda porque o médico mandou. Você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, você reorganiza a sua agenda de trabalho, de estudos para você fazer aquilo que o médico mandou. Por medo de morrer, por medo de ficar doente, por um monte de coisa. Você já notou a dificuldade que a gente tem às vezes de reorganizar a vida para estar na presença de Deus e na comunhão com os irmãos? Algo que se nos desse prazer, talvez a gente fizesse. A gente se esforçasse. Né? Há 2 semanas atrás, a gente retomou o futebolzinho dos homens da igreja aí. Né? Se você não se inscreveu, se inscreve lá. E a gente começou com 1 hora para 15, e no que a gente viu já está dando 4 times, nós vamos ter que aumentar o tempo do futebol, e hoje já está lá no grupo, nós vamos comprar colete, nós vamos achar algum empresário que nos patrocine os coletes aí, e tal, e bola, né? Já tem os caras que estão cortando meião, fazendo furo, falar igual Bellingham, né? Os caras estão se achando e tal, e aí você vê quanto que joga a bola? Quinta-feira, 10 horas da noite. Quinta-feira, 10 horas da noite. Quando que você malha? Eu 5 horas da manhã, eu saio de casa para eu dar tempo de ir na academia, voltar a tomar um banho para ir trabalhar. Tá. Eu consigo me organizar para muita coisa. Mas eu não consigo me organizar, fazer concessões, me ajustar, para estar em comunhão com Deus e com o povo de Deus. Isso é algo que precisa mexer o nosso coração. Porque uma das coisas que Deus tinha para dizer para esse povo, que estava olhando para uma terra prometida, para um futuro glorioso com Deus, é que eles precisavam ter apreço por essa comunhão. E Deus falava, nesse dia, a única coisa que vocês vão se preocupar é com comer fora celebrar. Vocês não vão trabalhar para mais nada, vocês não vão fazer mais nada. Como é que é o seu domingo hoje? Seu domingo, não estou falando para você que tem escala de trabalho e tal, tem domingo que eu trabalho, tem domingo que não, mas como se organiza o seu domingo hoje, atualmente? Eu não sou um neopuritano legalista que vai dizer que no domingo, dia do Senhor, você não pode nem dar um sorriso, você não pode passar uma roupa, você não pode assistir seu time. Eu não sou desses. Você sabe que eu não sou. Mas o seu domingo, a sua prioridade tem sido a adoração? Seja muito sincero, no seu domingo, quando você organiza a sua semana, fala assim, o domingo é o dia que eu não mexo, porque domingo não é o meu dia. E eu tenho 6 dias que eu
lido com os meus BO, tudo, e tem um que eu não vou mexer com nada meu. É para o Senhor. Se a igreja marcar um evangelismo no alto do morro 2h da tarde, eu estou de prontidão para ir, porque domingo eu separei para isso mesmo. Porque o Senhor disse, aquele dia da celebração, do ajuntamento, essa era a prioridade. Vocês não vão se preocupar com outras tarefas, com outras obras. É o dia para vocês estarem juntos, me adorando. De guardar o domingo como o judeu guardava o sábado. Mas eu acho que temos muitos de nós que estamos pecando muito em ter um dia para Deus. E aí a gente vem adorar morto de cansado, porque a gente entulhou um monte de coisa para fazer no dia de domingo, ou a gente escolhe se vai de manhã ou à noite, porque eu resolvi encaixar outro compromisso no horário X ou Y. Nós precisamos rever isso. Uma terceira coisa que eu aprendo para a gente ter um lar que tem essas gotas da eternidade, esses lampejos da eternidade, é que a gente precisa desmundanizar a nossa casa. O texto diz que eles botavam o fermento para fora. Como eu disse, é o desintoxicar, é o tirar da nossa casa, tirar da nossa vida, lançar para fora tudo aquilo que de alguma maneira está prejudicando a espiritualidade da nossa casa. Não, tem muita coisa que de alguma maneira tem prejudicado a minha vida espiritual e que eu continuo mantendo dentro da minha casa. Eu continuo praticando, eu continuo fazendo. Há muitas atitudes que eu pratico, há muitas coisas que eu consumo, há muitos pensamentos que eu tenho, há muitas coisas que eu assisto, há tantas influências externas ao meu lar que têm atrapalhado a minha comunhão com Deus, que são o fermento desse tempo, são o fermento dessa geração e que eu preciso extirpar. Talvez hajam desenhos e influências que precisam ser podados da vida dos seus filhos. Ah, não, meu filho pega o celular e ele segue quem ele quer, tal. Assiste os vídeos que ele quer. Está lá acompanhando os irmãos Neto, as duas bênçãos. Está lá o dia inteiro só Minecraft. Ou jogo de Roblox, não sei o que, Free Fire. E aí, menino não lê Bíblia, menino não ora. Aí mais tarde talvez a gente fique, onde foi que eu errei? Uai, eu entreguei a criança para isso tudo o tempo todo, e ela ficou exposta a todas essas coisas o tempo todo, e eu não a expus ao Evangelho do Reino. E aí eu fui permitindo que as mídias, a escola, as redes sociais vão forjando o caráter do meu filho. Daqui a pouco meu filho está falando todes aí, e eu estou falando, onde esse menino aprendeu a falar todes? Comigo não foi. Ué, o que você está deixando ele ver, consumir o tempo todo? Daqui a pouco ele está aí apoiando umas bandeiras mais nada a ver da face da terra. Você fala, uai, que negócio é esse? Eu criei um filho no Evangelho e o meu filho agora está defendendo uns negócios aí que tem nada a ver com crente. Criei a minha filha para servir a Jesus, aí agora está feminista falando que defende o aborto. Porque tem muito fermento infernal dentro da casa da gente que a gente precisa arrancar de lá. Tem muita coisa que está influenciando para o mal
do nosso ambiente familiar e a gente tem permitido. Tem que botar o fermento para fora. Tem que colocar aquilo que está prejudicando para fora. O Senhor Jesus trata de maneira muito clara. Ele diz assim: um pouquinho de fermento é suficiente para levedar toda a massa. Um pouquinho de influência negativa é poderosa para trazer transtornos incalculáveis para a casa da gente. E nós então precisamos ser vigilantes e buscar coisas que de alguma maneira vão trazer edificação para o nosso casamento, edificação para a nossa vida profissional, para as nossas amizades, para a criação dos nossos filhos. Coisas que vão trazer algum tipo de soma para a vida, para a construção do caráter. Não coisas que vão de alguma maneira prejudicar. Nós precisamos desmundanizar o nosso mundo, a gente precisa desintoxicar a nossa casa. Né? Tem gente que fala, de vez em quando vou fazer aí um detox do fígado. Vou passar uma semana tomando o suco de não sei o quê e o chá de mais não sei das quantas, vou desintoxicar. E tem muita coisa tóxica dentro da casa da gente, precisa ser arrancada. Tem muita influência negativa que está roubando a sua mente, está roubando o seu coração. E que a gente precisa tirar de lá. Por fim, a última coisa que se aplica aqui é que Deus queria que fosse ensinado de maneira que aquelas famílias, principalmente aquelas crianças, pudessem sempre saber quem elas eram, onde elas estavam e o que Deus fez por elas. Elas precisavam constantemente ouvir da obra que Deus havia feito por eles. A pergunta era: pai, por que fazemos isso? E o pai dizia: porque éramos escravos e o Senhor nos libertou. Porque um dia a morte visitou a terra do Egito, mas Deus nos preservou pelo sangue de um cordeiro. E sistematicamente, então, eles eram estimulados a relembrar anualmente esse legado, essa história do que Deus havia feito por eles. A nossa casa, para ser uma porta de entrada para a eternidade, para ser uma agência do eterno Deus nesse mundo, ela precisa cultivar um ensino verdadeiro da palavra de Deus, de quem Deus é, das coisas que Ele fez. Não dá para nós sermos cristãos, professarmos a fé e os princípios do reino não estarem sendo replicados em palavras e atos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida. É fácil? Não, não é. Mas nós devemos nos comprometer e nos esforçar. Essa igreja tem tentado te ajudar de alguma maneira. Deixa eu fazer uma pergunta e para essa eu gostaria que você levantasse a sua mão. Quantos de vocês têm feito o roteiro do Vida Litúrgica semanalmente, ou sozinho ou em casa? 30% de nós, pelo menos. Tem muita gente que talvez possa dizer: a minha igreja não estimula, a minha igreja não fornece ferramentas, materiais. Nós temos nos esforçado, não é fácil não. Toda semana está lá o pastor Pedro, eu, o pastor Amado,
Além de preparar o sermão, preparar o roteiro, escolher uma música, ler um material para preparar, né? E a parte mais difícil é condensar em 1 ou 2 parágrafos uma coisa que você queria falar muito sobre aquele texto, né? Você bota lá um texto para ler e fala, nossa, cabia uma folha só sobre esse texto. E você condensar em 1 parágrafo uma lição prática para a sua vida sobre aquele texto. E é para você utilizar. Eu sei que não é fácil. Tem semana que eu consigo fazer eu e a Gisele junto todos os dias, tem semana que acaba que eu faço sozinho para lá, tem semana que eu faço todos os dias e eu me embanando e eu fico um dia sem fazer. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também o quanto eu tento me esforçar para que a gente consiga fazer, se possível, junto, todos os dias. Porque é uma ferramenta para a gente cultivar dentro da nossa própria casa, tem lá as lições. Pense sobre isso hoje, pratique dessa forma, se assente com as crianças, pergunte para as crianças o que elas estão entendendo. A gente tenta botar um versículo pequenininho lá no início, escrito assim, memorize, para você decorar a Bíblia e estimular a sua criança a decorar a Bíblia. Então, nós inclusive então temos ferramentas para nos ajudar a criar essa rotina do lembrar os feitos de Deus, de meditar na palavra de Deus, de cultivar uma vida de oração na nossa casa, e muitas vezes a gente está negligenciando elas. Falar, pastor, é porque eu não gosto do boletim de papel e aí eu nem carrego. Vou te apresentar um negócio chamado celular, porque nele tem um aplicativo da igreja e no aplicativo tem lá a versão em PDF para você. Então o problema não é se você não quer carregar papel. Ou às vezes você fala assim, não, o meu problema é que eu gosto do papel. Procura o diácono, fala, me dá o papel aí que é para o que eu quero ler a Bíblia essa semana e seguir o roteiro, que eu quero, durante a semana, ruminar o sermão que foi pregado. Nós precisamos tomar esses compromissos, meus irmãos, de cultivar a fé, de ensinar a fé. Ninguém vai ser crente por você. Ninguém vai andar com Jesus por você. Ninguém vai desenvolver uma vida de oração e de leitura da Bíblia por você. Isso é você e Deus. Meninos e meninas, você não vai ter seu pai e sua mãe para sempre aí, para te puxar a orelha e falar assim, menino, presta atenção, toma temência, vigia que você é crente. A gente precisa amadurecer. E nós precisamos levar a sério a nossa caminhada na fé. Se é isso que nós queremos para a nossa vida mesmo. Porque o que Deus tinha para dizer é justamente isso. Olha, não vivam uma vida ordinária sem a minha presença. Eu preciso estar na história de vocês o tempo todo. Para encerrar, hoje de manhã a Adriana estava falando aqui sobre essa prática da vida na gestão do nosso tempo e como que existe uma diferença do ritmo de funcionamento da vida e o ritmo que Deus estabelece para a gente funcionar. A vida às vezes está dizendo, acelera, vamos lá. E o Senhor está dizendo para você, calmo, sereno e tranquilo. Às vezes a vida está dizendo para você assim, é hora de brigar. E Deus está dizendo, não, é hora de paz. Tudo tem seu tempo. E eu entendo que a nossa casa precisa viver de acordo um pouco mais com o relógio de Deus do que com o relógio da nossa cultura. Um pouco mais firmados naqueles prazos, momentos, estações daquilo que Deus está fazendo e realizando,
do que dos momentos sazonais que o calendário comercial estabeleceu para nós. Porque, meus irmãos, a grande lição da Páscoa, a grande lição da festa dos pães asmos, é que o sangue do Cordeiro blindou aquelas casas. O sangue do Cordeiro blindou aquelas famílias. E muitos de nós queremos um lar blindado, queremos uma casa que seja um porto seguro, uma família firme, fundamentada, mas sem o sangue do Cordeiro. E sem o sangue do Cordeiro a sua casa vai morrer. Sem o sangue do Cordeiro, o destruidor vai passar lá e vai fazer um estrago. Sem o sangue do Cordeiro, vocês não vão ter nada para relembrar, porque a graça, a bondade, o cuidado de Deus não vai visitá-los. A coisa mais importante que nós temos para cultivar na nossa família, na nossa casa, no nosso calendário, é que lá seja uma porta de entrada para a eternidade. De um casamento, filhos, trabalho, estudos, tudo com expectações eternas, preocupações menos comezinhas e terrenas e mais apontadas para Cristo. E aí a gente vai vivendo na contramão desse mundo, na contramão de todas as coisas, ao passo que a gente sabe bem para onde a gente vai. E o mundo vai morrendo, vai padecendo, e o mundo vai entrando em desespero, e a sociedade vai colapsando, e de alguma maneira a minha casa vai sendo preservada, a minha família vai se mantendo de pé, e não é por quem eu sou, é por causa do sangue de quem que está sobre mim. A nossa casa, o nosso lar, precisa ser porta de entrada para a eternidade. É isso que eu aprendo no texto que nós meditamos essa noite. Repitam por estatuto perpétuo a prática de lembrar quem foi que salvou vocês. Vamos orar? Ó Deus, nos ajude a viver e a ser todos os dias pessoas que cultivam, que vivem de acordo com a Tua palavra e que cultivam aquelas práticas de quem entendeu que o Senhor é tudo que temos. Ó Deus, nos ajude a termos um lar blindado, salvo, mirado na eternidade, pelo poder do sangue de Jesus. Nos ajude a sermos contados entre aqueles que têm prazer em Deus, aqueles que amam a comunhão, aqueles que meditam na palavra, aqueles que vivem para a Tua glória, aqueles que têm um sorriso no rosto, aqueles que têm vivido e experimentado na própria casa um prenúncio daquilo que há de vir. Nos ajude, Senhor, a sermos promotores disso dentro da nossa casa. Nos ajude a abençoar os nossos filhos, a abençoar nossos cônjuges. Que a nossa casa seja um porto seguro diante desse mundo que tenazmente nos assedia. Que nesse barulho caótico dessa sociedade, quando a gente pisar dentro da casa que a gente vive, com as pessoas que estão lá, nós possamos experimentar um ambiente de plena paz, satisfação, adoração. Nos ajude a viver o nosso tempo na perspectiva do Senhor. Nos ajude a guardar o dia do Senhor. Nos ajude a viver organizando a nossa agenda para cultuar e adorar o Senhor. Nos livra de uma vida tão mundana, Deus. Nos ajude a botar esse fermento para fora e que ele não volte mais.
para que a influência única na nossa casa seja do Teu Evangelho. Que o fermento dos fariseus, o fermento do Egito, o fermento dessa Babilônia, dessa Babel na qual nós estamos inseridos, não tenha poder na nossa casa. É a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém.